noite. Graça e paz, irmãos, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês que estão aqui participando, desse culto com a gente, culto plenitude. E eu gostaria de começar dizendo, plenitude. Vocês sabem o significado da palavra plenitude no dicionário? Então tá, ela está escrita assim: estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Mas eu vou um pouco mais além e gostaria de falar para vocês algumas outras palavras que são semelhantes à plenitude, que são elas: perfeição, correção, exatidão, precisão e outras. Mas eu gostaria de falar, no culto plenitude, da perfeição. Então tá, quando a gente fala da palavra de perfeição, e é muito difícil falar de perfeição sendo imperfeito, Mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me fez para chegar ao nível de varão perfeito e ser recolhido por Ele, eu e vocês, amém? Então tá, quando a gente fala de perfeição de Deus, logo vem à mente o quê? O próprio Deus, porque Deus é perfeito. Deus, Ele é perfeito. E a plenitude dele, Ele quer colocar em nós. A palavra diz lá em Efésios 3,19 assim: e conhecei o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer colocar a sua plenitude em nós. O que seja isso? Deus quer colocar os seus pensamentos em nós. Deus quer colocar o seu amor em nós. Deus quer colocar as suas atitudes em nós. Mas nós temos que dar espaço para que isso esteja acontecendo. Nós temos que fazer a nossa parte. Muitas das vezes nós estamos olhando para um lado, olhando para o outro, querendo um carro melhor, querendo algo melhor, mas esquecendo de adorar aquele que pode dar tudo, esquecendo de pedir aquele que pode dar tudo. Estamos contando às vezes com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, e Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos sujeitos a Ele, submissos a Ele, para que Ele possa mostrar a todos que Ele é um Deus que cuida dos seus. Deus é um Deus que cuida dos seus. Lá no deserto, quando o povo pensou que ia morrer de frente ao mar, Deus mostrou para eles que Ele é um Deus que cuida dos seus. Ele abriu o mar. O povo passou, foi no meio do seco, ele estava tudo seco ali. Deus veio com um vento que soprou água para um lado e para o outro e a terra estava seca. Eu creio que eles olhavam para o lado assim e viam os peixes, viam os tubarões, mas eles falavam o quê? Como pode? Como pode? E no coração começaram a entender, é o nosso Deus. A perfeição do nosso Deus. Ele é tão perfeito que Ele fez como se tivesse uma régua retinha de um lado e do outro, porque Ele não ficava fazendo assim, querendo pegá-los. Deus é perfeito demais, Deus é maravilhoso. E eu escrevi algumas outras coisas e Deus mandou falar isso. Deus é perfeito, tá? Deus é perfeito. E quando eles passaram, os egípcios ainda estavam ali no meio do mar, no seco também. Mas Deus fez o quê? Fechou o mar sobre eles, para provar para eles que Deus cuida deles. Deus cuida de mim e cuida de você. Tá, temos que buscar a perfeição de Deus. E aí você deve se perguntar, como buscar essa perfeição de Deus? Como eu posso ter essa perfeição de Deus? Aí a palavra me diz lá em João 2,17, diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Jesus está dizendo simplesmente o seguinte, que Deus é quem dá. Deus estava dando para Jesus algumas pessoas para Ele cuidar. E Jesus falou, de maneira nenhuma eu vou rejeitá-las. Eu vou cuidar delas, eu vou ensiná-las, eu vou fazer com que elas entendam quem é Deus, quem é a perfeição de Deus. E isso Ele começou a andar com os seus. Num tempo ele estava com 70, depois ele estava só com 12 de novo, depois ele estava com a multidão, mas todos aqueles que vinham a ele, ele cuidava. A palavra também diz lá em Mateus 7,8, que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e quem bater na porta vai ser aberto. Nós temos que ter a atitude de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de ouvir músicas que edificam o nome do Senhor,
de tentar fazer as coisas com perfeição. Sabe, gente, uma casa onde tem crianças é uma casa que vira e mexe, ela não consegue ficar arrumadinha, tem bagunça, mas é uma casa alegre. Uma casa que não tem criança é uma casa arrumada, mas é uma casa triste. Você se sente só. Sabe, nesses dias que o Heitor estava no hospital internado, eu me senti só em alguns momentos. E quando eu me sentia só, eu ligava a televisão, botava ali no YouTube ali algumas músicas de louvor e adoração a Deus. Eu buscava um filme, né, para adorar a Deus. Eu recebia mensagem de vocês, dizendo: como é que está o Heitor? Como é que você está? Tenha força, irmão. Estamos juntos. Estamos juntos, irmão. Isso é plenitude. É você querer fazer o seu melhor, não pensando só em si mesmo, mas pensando no seu próximo. Nós temos que ter a perfeição de Deus. Na perfeição de Deus, o amor dele está em nós, está em mim, está em vocês. Nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso é bíblico, está escrito lá em Mateus 6,33. Buscar o reino do céu e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está lá, é só você ler, abrir a Bíblia e ler. Muitas das vezes eu não tenho pegado a Bíblia e folhetado ela. Mas eu tenho pegado a Bíblia no meu celular e escutado ela. Porque a palavra de Deus diz também que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que fazer isso. Muitos também falam assim: orai e vigiai. E lá está escrito, vigiai e orai. Você tem que vigiar e orar. Né? A Bíblia também ensina o que? Submetei-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas são passos e você tem que ir conhecendo. Você só conhece uma pessoa de 3 maneiras. Uma delas é ouvindo sobre ela, outra é lendo sobre ela e a outra é andando com ela. Qual é o nível que você pode dizer para você mesmo hoje que você está com Deus? Você está só lendo dele? Ou você está só ouvindo dele? Ou você já pode dizer assim: eu tenho experiências com Deus. Eu posso dizer para vocês, eu tenho experiências com Deus. Já tive experiências tristes, que foi quando Ele quis me ensinar alguma coisa, quando Ele quis me corrigir. Já tive experiências alegres, quando Ele me deu algo que eu almejava e eu pedia constantemente para Ele. Já tive experiências de pensar assim: meu Deus, o porquê isso está acontecendo? E naquele momento fica meio frustrado. Mas ao decorrer mais lá para frente e olhar para trás e falar assim: caramba, era isso que Deus estava fazendo comigo. Deus estava me capacitando para que hoje eu pudesse ter essa bênção. Para que hoje eu pudesse falar desse jeito. Deus é soberano, sabe o que está fazendo e sempre tem razão. Deus é perfeito, Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. A Bíblia me fala que existe 3 palavrinhas, né, nela que às vezes assusta. E fala-se assim: você tem que ser quente, você não pode ser frio, mas se você for morno, Deus vai te vomitar. São 3 tipos de pessoas. Então tá, o cara quente, ele tá fervoroso. Às vezes as pessoas olham para ele e até acham que ele não é tão fervoroso. Mas dentro do carro ele está orando. Dentro do carro ele está ouvindo uma música de Deus. Ele vai caminhando e ele vai conversando com Deus em pensamento, em espírito. Ele vai meditando. Isso está sujeito a dizer que ele não vai errar? Não, nós somos imperfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição de Deus. A estatura de varão perfeito. Mas isso é um decorrer de caminhada, de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Muitos de nós não escolhemos Jesus, mas todo aquele que escolheu Jesus foi dado-lhe o direito de ser chamado Filho de Deus. Porque a perfeição de Deus estava no meio dos homens. Muitos dos homens olharam para a perfeição de Deus e quiseram se esconder. Por quê? Porque as trevas não aguentam ficar de frente à luz. Mas nós temos que ficar de frente à luz, para que a luz nos confronte, nos mostre onde é que está a mancha, nos mostre onde é que está o pecado, nos mostre onde é que está o erro, para que aí sim o sangue de Jesus possa vir e nos lavar, nos purificar e a gente atingir a perfeição que Deus quer nos dar.
Eu quero agradecer a vocês mais uma vez por todas as orações que vocês tiveram por mim, pela minha família, pelo Heitor, né? Pelo Heitor. Mas Deus me mostra na perfeição dele, porque algumas vezes como pai, e alguns de vocês como pai vão entender, a gente quer ficar no lugar do nosso filho. Ele está ali sofrendo, o Heitor estava sofrendo, eu senti aquilo, quando ele tentava respirar, o peito dele estava inchado, ele não conseguia respirar direito, né? Mas Deus falou para mim, é Ele quem vai ter que passar por isso. Eu vou conversar com você de outro jeito, do jeito que você entende. Não é você que tem que passar por isso agora, é Ele. E o médico falou pra gente assim, foi você ou foi a sua esposa que levou o vírus para dentro da casa de vocês? Porque se ele estava 60 dias já em casa. E aí a gente começou a fazer o quê? Dentro da perfeição de Deus, entender que quando a gente vai para a rua, quando a gente vai voltar, nós temos que passar o álcool gel, ou lavar a mão com água e sabão bem, né? Passar um álcool, tirar a roupa que a gente estava na roupa, botar para lavar, entendeu? E depois ir abraçar, depois ir beijar. Então, cuide da sua família. Cuide da sua família fisicamente e espiritualmente. Seja a perfeição de Deus aqui na terra. Vamos tentar buscar cada vez mais estar unidos no Senhor. E aí sim a plenitude dele vai estar dentro de nós. Porque nós podemos fazer um mundo melhor. E esse mundo depende de mim e depende de você. Amém? Que o Senhor esteja abençoando sua vida grandemente, com muita paz, com muito amor, com muito carinho, né? Com muito discernimento, com muita sabedoria, muita mansidão. Que o Senhor possa estar junto de você o tempo todo, porque a Bíblia te garante isso. Mas Josué, quando Josué começa a achar que não vai dar certo, Deus vira para ele e fala, Josué, estarei contigo todos os dias da sua vida. E hoje o Senhor fala para mim e para você, tenha calma, estarei com você todos os dias da sua vida, em todos os lugares, em todos os instantes. Se você olhar para a direita e me buscar, estarei contigo. Se você olhar para a esquerda e me buscar, estarei contigo. Se você olhar para cima e me buscar, estarei contigo. Se você olhar para baixo, estarei contigo. Porque quando você olha para o seu lado direito, você vê uma perfeição de Deus. Você olha para o seu lado esquerdo, você vê uma perfeição de Deus. Você olha para o céu, você vê a perfeição de Deus. Você olha para a terra, você vê a perfeição de Deus. Porque Deus é perfeito. Amém? Um grande abraço a todos. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas com a presença dele constante. Glória a Deus.